Pessoal, tudo bem? Daniel aqui. Mais um vídeo aqui para gravar, falar sobre a maratona de programação, mais um exercício, mais um desafio aqui para a gente solucionar. Primeiramente aí, sou aluno da Universidade Presbiteriana Mackenzie e estou participando do projeto de extensão da maratona de programação, né? Então, como já é de costume nos nossos vídeos, vamos ler o problema, né? Explicar aqui a problemática que a gente tem que resolver, pensar no pseudocódigo e posteriormente aplicar aí a solução na linguagem C, né? Então, vamos primeiro ler o exercício e tentar entender qual é o nosso desafio, né? É um problema aqui de número 1160 do bcrowd, certo? E ele tem envolvimento com a seguinte questão. Você vai ter duas variáveis de entrada, né? Uma variável A, uma variável B. O que são essas variáveis? São o número de pessoas da população de A e de B, né? Como, por exemplo, aqui, nesse exemplo aqui, você tem 100, 150, né? Que quer dizer, basicamente, que você tem 100 pessoas na cidade A, 150 na cidade B. E, posteriormente a isso, você tem as taxas de crescimento dessa população. Por exemplo, aqui embaixo é 5,5 para a cidade A e 3,5 para a cidade B. Essas taxas de crescimento são anuais. Então, o quanto que aquela determinada população cresce por ano. Então, o objetivo é pegar essas quatro entradas, né? Sendo a quantidade de pessoas em A, a quantidade de pessoas em B e as taxas de população de A e de B, e calcular em quantos anos a população de A passa a população de B, dado que a sua taxa de crescimento de A é maior do que de B, por padrão. É basicamente isso. E aí você sai no output ali, né, a quantidade em anos que aquela cidade A vai passar a cidade B, dado que a taxa de crescimento populacional é maior que a taxa de crescimento de população de B. E caso dê mais de 100 anos, você não precisa colocar ali o output de 101, você não precisa colocar o output exato de se tiver passar de 100 anos. Se passar de 100 anos, você plota, você plota não, você coloca no output aqui mais de um século, direto, certo? Então, é um código tranquilo de fazer, não é difícil, a gente vai resolver na linguagem C. Só que antes da gente resolver, a gente tem que pensar no pseudocódigo, né? Como que eu soluciono isso? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a entrada N. O que é essa entrada N? É o número de casos de teste. Vocês viram que aqui ele passou 6? Então ele vai fazer 6 casos de teste. Então a gente tem que pegar essa entrada N referente a casos de teste. Posteriormente a isso, o que a gente tem que fazer, né? Qual que é o nosso desafio? A gente vai ter que fazer um loop for em N. Ou seja, se ele passou 5 número de n, então a gente vai ter que fazer 5 vezes esse ciclo, certo? E depois disso, a cada ciclo, o que a gente vai fazer? A cada ciclo, vamos coletar as variáveis, né? As variáveis PA, PB, G1 e G2, que é o quê? População de A, população de B, taxa de crescimento de A, taxa de crescimento de B. E dado que eu coletei esta entrada, eu preciso processar essa entrada, né? E qual que é o meu processamento? Eu vou fazer um loop while, então vou fazer um while enquanto PA for menor do que B, PB, né? Enquanto a população de A for menor ou igual a PB, quer dizer, eu quero que ela seja maior do que a população de PB. E o E comercial, né? Eu quero enquanto meus anos forem menores ou iguais a 100, porque se passar de 100 anos eu quero encerrar esse loop while. E, e aí a cada passo desse loop, né? A cada passo desse while, vou fazer o seguinte cálculo. Aí vai ser o seguinte cálculo. Vai ser, basicamente, eu vou fazer o meu PA vezes minha taxa de crescimento de PA dividido por 100 e o meu PB multiplicado pelo meu G2 dividido pela taxa de crescimento aqui, né? Por 100. E a cada passo eu vou aumentar meus anos, porque eu tô fazendo aqui, rodando aqui os cálculos, quero aumentar os anos aqui, né? Que vai demorar para aquela determinada população passar o B. E depois disso, eu só vou verificar. Se anos é maior do que 100, cara, é maior do que 100, você vai falar mais de um século, que é o que ele quer. Caso contrário,
retorne número de anos, certo? Bem tranquilo, né? São 6 passos aqui, bem de boas de resolver. Então vamos resolver na linguagem C. Eu vou começar importando aqui a nossa bibliotecazinha .h para pegar input de entrada. Vamos fazer nossa int main aqui e vamos começar essa brincadeira. Deixa eu dar um return zero aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou declarar é meu int n, né? Como eu disse para vocês no pseudocódigo, nossa variável de entrada. Então a gente vai capturar esse cara aí. E depois disso, a gente vai fazer o nosso loop for, que é para poder fazer os passos que a gente tem que fazer no programa. Então, enquanto i for menor do que n, faça i mais mais. Então, dado que parte de zero, ele vai rodar o número de passos que ele tem que rodar para fazer as coisas. E a cada passo, a cada loop ali, a cada ciclo do programa, ele vai capturar PA, PB, anos, que vai começar em zero, e vai variar os double G1, G2, que a taxa de crescimento tem que ser double porque ele vai passar com um caso de precisão de uma casa de precisão. Então tem que ser variáveis tipo double. E aí ele vai capturar essas entradas, né? Então ele vai fazer um scanfzinho ali, né? Onde ele vai capturar o i, vai capturar o i, ele vai capturar os inteiros PA e PB, ele vai capturar os nossos LFs, né? Seguindo esse exemplo aqui, né? Captura um A, captura B, captura as entradas as entradas, né? Em C, o double LF, né? E aí a gente vai, quando a gente capturou essas entradas, a gente vai só colocá-las aqui, né? Deixa eu PA, PB, G1 e G2. Vamos startar um loop while, que vai ser o quê? Basicamente, enquanto o PA for menor ou igual a PB, né, enquanto a população de A for menor ou igual a PB, ou seja, a população de A está sendo menor ou igual à população de B, que é o que eu não quero, né? Eu quero que ela seja maior. E enquanto a quantidade de anos, né, dado que menos partiu de zero, enquanto anos for menor ou igual a 100, ou seja, eu quero que ele seja maior do que 100, você vai fazer esse loop while. A cada passo do loop ele vai basicamente aumentar a população de A, fazer um catch para int, já vou explicar por quê. PA é aquela formulinha que eu passei para vocês no pseudocódigo, né? PA vezes G1 dividido por 100. Por que coloca o inteiro aqui? Porque ele fala pra gente que a população, aqui ó, a população, quando você faz uma taxa de crescimento de 2,5 sobre uma população de 100 pessoas, ele resultará em 102 pessoas e não em 102,5 pessoas, né? Então, basicamente, o que ele está falando aqui é que a gente vai ter que deixar esse número inteiro, né? Não pode dar número quebrado de pessoas. Então, é por isso que a gente faz um cast para forçar ele a ser inteiro. Por mais que o valor possa dar um valor double, né? A gente tem que forçar ali com o cast. Então, eu tô fazendo um cast para inteiro. É basicamente isso. Bem tranquilo, né? Então, agora, a gente vai replicar esse processo para PB. Fazer um cache para inteiro. Pegar por G2, dividir por 100. Depois vou aumentar meus anos, né? E aí, dado que eu fiz isso, eu ainda preciso, né, saindo do meu loop while, dado que minha população de A é maior do que de B, ou dado que eu já deu mais de 100 anos, é, aí já tem que fazer uma verificação aqui. Se o ano for maior do que 100, a gente vai ter que imprimir o que ele pede pra gente imprimir aqui, que é mais de um século. Vou imprimir aqui mais de um século, barra N, né? Caso contrário, né, se o anos não for maior que 100, aí você só vai imprimir mesmo, né? Porcentagem D, que ele pede para imprimir os anos, você escreve anos, é, ponto, barra N, né? E aí você chama a variável anos. E aí tá tranquilo, né? Você teoricamente já terminou o código. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. Se tiver algum erro, a gente já corrige. Rodou, né? Balãozinho ganhou na maratona, mas problema solucionado. Dúvidas? Exponham aí no chat. E é isso. Valeu, pessoal.